Estamos em Vilmoinhos, Viseu. Nos anos 40, tal como as águas do rio Pavia, a vida das suas gentes parecia condenada a um certo rumo, já previamente traçado. Aqui nasciam padeiros, moleiros, pastores, tecedeiras. No entanto, um dos seus libertar-se-ia para sempre das amarras que o destino parecia impor. O seu nome, Carlos Alberto de Sousa Lopes. Estou naquilo que me viu nascer, estou no centro que me fez sonhar. Foi aqui que eu fiz a escola, vivi a cerca de 200 metros daqui, deste local, numa casa humilde, uma casa em que me sentia feliz, porque éramos 7 irmãos, todos eles viviam em harmonia, o que fez com que a gente crescesse sempre com os sorrisos nos lábios. Não tinha água canalizada, mas tinha luz. A água tínhamos que ir à fonte, comíamos daquilo que semeávamos, porque a minha mãe criava espírito de grupo, criava harmonia, era sensível àquilo que a rodeava. E havia uma coisa que ela detestava, é que os filhos passassem fome. O meu pai não era diferente, trabalhava na visão industrial, não era maquinista, mas era ajudante de maquinista, em que punha tudo a funcionar, acho que começava às 4 da manhã. Curiosamente, sabendo que ganhava pouco, ainda tinha uma profissão, aprendiz de sapateiro, continuava a consertar os sapatos, com prazer tremendo, às vezes à meia-noite, para que realmente houvesse algo mais ao fim de semana ou ao fim de mês. Acho que nasci numa família pobre, mas feliz. Foi aqui neste local que comecei a dar os meus primeiros pontapés na bola. Éramos 22 meninos da mesma idade, em que todos os dias, assim que saímos da escola, que é aqui relativamente perto, até aqui, das 3 às 6, 7, 8 horas da noite, era o nosso brinquedo preferido, era a bola. Eu não fugia à regra daqueles que também tinham o sonho de ser futebolista. Na altura, era praticamente da mesma altura, eu pesava 48 quilos. Eu podia já ter um jeito, simplesmente o físico não ajudou nada. Não ajudou, pena minha, mas perdeu-se um grande futebolista, nasceu um atleta para o Atlético. Na altura, juntou-se um grupo vizinho, fomos aqui para uma festa, aqui para uma aldeia vizinha. Chegou o momento de regressar a casa e dá para ver para Vilmoinhos, pela cidade de Viseu, é muito mais comprido, atravessando o Pinhal, era muito mais perto e, portanto, chegamos mais cedo a casa. E há aqueles ditos, raposas havia de certeza que ouvi. Lobos, não sei porque nunca os vi, mas havia de certeza. A determinada altura, para atravessar aquilo, aqueles vamos começam a falar de nós, meus amigos, aula que daqui, porque isto não é para a gente. Já estamos a fugir uns atrás dos outros. Cheguei a Vilmoinhos aqui, a Vilmoinhos em primeiro lugar. O outro dia juntámos novamente e nasceu uma equipa para o Atlético. Foi aqui neste largo, onde a gente está neste momento, que se fez uma pista de 200 metros. Que, portanto, começou aqui um sonho e este foi chamado o Largo dos Sonhos. Não só do atletismo, mas também daqueles meninos que gostavam de praticar outras modalidades. Eu era um menino magrinho, todo, mas com uma energia tremenda. A minha mãe, quando comecei a fazer atletismo, ela dizia, pá, ó Carlos, tu cada vez estás mais magrinho, estás tísico, pá, o que é que eu posso fazer por ti? O meu pai era um bocadinho mais reservado, não sentia tanto o poder da mãe, mas sempre atento àquilo que eu rodeava. E quando foi para me federar, eu tive receio que ele não aceitasse. Eu não tive coragem de lhe pedir para assinar.
não tive coragem. E então, eu como tinha uma caligrafia ótima, imitava muito bem a assinatura do meu pai. Epá, aquilo foi um tiro e queda. Assinei, toda a gente, porque o meu pai era sócio do Lusitano, tinha lá a assinatura, conferiram e aquilo deu perfeitamente igual. Ah, foi o pai que assinou, está feito. Curiosamente, quando fiz a primeira prova, eu andei todo o dia à espera da hora da partida, sem demonstrar qualquer inquietude. Eu pensei que o meu pai estava fora da jogada no dia 31 de dezembro de 1965, só estivesse de Viseu. Lá fui eu, mais os meus amigos. Entretanto, fiz o aquecimento, ainda assim um bocadinho acanhado, olhar para toda a gente, para ver o ambiente. E entretanto, antes da partida, fui para aí fora, ao meio da prova já dizia mal de mim mesmo. A partir do momento que eu comecei a imaginar que ia tão mal classificado, não sei o que é que se passou comigo, havia de tal forma que eu acabei por ser segundo, com atletas já muito mais matreiros, muito mais maduros, mas o que é certo é que a partir dali, com a medalha ao peito, cheguei a casa, estava convencido, ia ser aplaudido de forma severa, fui aplaudido com um sorriso nos lábios e com um prazer tremendo de ter um filho como eu. O Lusitano fazia a passagem de ano na sua sede. Vamos ao palco, uma taça, porque ganhámos por equipas, curiosamente, e foi a partir daqui que nós cada vez mais nos conhecemos, e foi aqui que o Lusitano melhor e mais apoiou, porque cedeu-nos as instalações até para tomar bem. Acho que foi uma coisa extraordinária, foi um feito que marcou a história e a nova história do atletismo lusitano. E depois de tudo isto, de todo este episódio, fui campeão regional, fui terceiro no Campeonato Nacional de Cross, e aí surgiram Benfica, Académica e Sporting. Era um marco para mim, era um marco para o Lusitano e para a cidade de Viseu, ter o representante num clube como este. Eu escolhi o Sporting porque tinha a melhor escola e tinha lá o meu ídolo, que era Manuel de Oliveira. E isso foi uma escolha minha. Foi uma escolha a pensar já no futuro, a pensar em voos mais altos. Eu aceito o Sporting numas condições. O emprego, porque eu não queria perder o meu emprego, a minha profissão que eu tinha, e até setembro se não dizer nada a ninguém. Quando o Firmino Afonso foi à visão do Estoril e a dizer estou aqui e é para te levar, aquilo foi um choque tremendo. E eu assim, eu para mim estou disponível, mas o meu pai não tem conhecimento daquilo que está a passar. Mas tu ainda nunca falaste com ele? Não. Eu prometi a vocês que não dizia nada a ninguém, vocês comprometeram que nada dizia, e está na hora de o meu pai ter esse conhecimento. E fui chamar o meu pai, para a tarefado, eu sabia o que havia de responder, apenas virou-se para mim e disse, tu queres ir? Eu quero. Foi um choque para ele, porque não estava à espera desta minha resposta, possivelmente. Fomos andando, eu ia feliz. Quando cheguei ali à batalha, deu-me um sentimento de saudade de tudo, da minha terra, dos meus pais. Comecei a sentir uma imagina no canto do olho. De repente surgiu-me nova luz, que foi de baixo, e nunca vai voltar àquela terra como um falhado. Eu voltaria à minha terra como um grande vencedor. Não havia outra forma de eu sentir esta minha viagem para Lisboa. Lisboa nunca foi uma dificuldade para mim. A maior dificuldade que eu tive foi na comida. Tive muita dificuldade. Quantas e quantas vezes eu fugia de Lisboa para vir comer a casa dos meus pais. No meu tempo, como toda a gente sabe, o desporto não era remunerado. O que havia era ajudas para pagar o quarto onde a gente estava, para pagar a roupa que quem mandava lavar, porque eu não tinha máquina na altura.
No meu primeiro emprego eu tinha que me levantar às 6 da manhã. E porquê? Porque eu tinha quase 2 horas de transporte. Porque saía dos restauradores, ia até ao Campo Grande, e no Campo Grande ia para a avenida, hoje é a Marechal Carmona, onde eu tinha um emprego que era a Uso Italiana, em que fui serralheiro civil, contra a minha vontade, juro. Foi um sacrifício tremendo. Eu torneiro, habituado a ser torneiro. Depois porei-me em serralheiro civil. É um choque tremendo. Mas consegui suportar isso. E daí saía às 6 da tarde, chegava ao Alado, a estrada ao Alado, no o atual, antigo, que aí esta não tem pista, a outra tinha pista, para treinar. Reparem bem, das 6h30 até às 10 da noite, e depois ir jantar para o outro dia às 6h30, ter que me levantar novamente. Foi um sacrifício tremendo. As pessoas não calculam o sacrifício que eu fiz e consegui fazer resultados. Só uma pessoa com muito amor a uma coisa que eu gostava de fazer. Estar 8 horas de pé, a inalar fumos, andar com ferro, ferrugem, disto e daquilo, todo sujo, e sair dali, mãos, tinha tempo para me sacudir, lavar as mãos, a cara, não sei o quê, ir para treinar. Epá, foram momentos muito complicados. Depois de muita insistência que eu fiz com os diretores do Sport, disse assim, epá, este não é o meu emprego. O meu emprego é torneiro mecânico. E conscientemente eles lá perceberam que eu não andava muito feliz da vida. Eu gostava de, por exemplo, saía do emprego e vinha a pé até à Avenida do Brasil, que é onde eu morava, a pé. Para quê? Para comprar os sonhozinhos. Porque o dinheiro era caro naquela altura, muito caro. Ainda hoje é, mas naquela altura era mais. Este meu emprego era muito complicado. É impossível ser-se bom a ter 8 horas de pé num ofício como eu, que é extremamente pesado. Eles lá decidiram e arranjaram-me para o Diário Popular. No Diário Popular era contínuo, em que pegava nas provas e a censura da censura para os jornalistas realmente poder publicar no jornal. Epá, mas subir e descer constantemente, minuto a minuto, de um lado para o outro, embora aquilo fosse relativamente perto, mas era extremamente cansativo. Eu chegava ao fim da tarde, aquilo era terrível. Só tinha uma vantagem, é que o jornal saía por volta das 3h30, da gráfica, dava-me o jornal, eu ia pelos ministérios de entregar o jornal e ficava ali para ir treinar. Portanto, eu às 4h30, mais ou menos, estava despachadinho, o que para mim era um alívio tremendo. Ir para aquilo que eu gostava de fazer. Mas claro que aquilo, eu disse logo, epá, isto é muito bonito, tenho mais tempo, há mais espaço, mas é extremamente agressivo, porque andar a subir as cedas, com as provas na mão. Mas eu falei, epá, não dá. Felizmente, outro diretor levou-me para o crédito predial. Para mim foi um alívio tremendo, porque era o sentimento de uma nova realidade que eu tinha de me comprometer com o atletismo, porque entrava às 9 da manhã até ao meio-dia, ia almoçar do meio-dia até às 2, entrava às 2 e saía às 5 da tarde. Foi aí também que me levantava às 6 da manhã, mas era para ir treinar, não era para fazer mais nada, para subir de escada. E nem era para ir para o emprego, era para realmente ter a liberdade de fazer algum treino específico da parte da manhã para ganhar a estrutura muscular, que era muito difícil de outra forma. Portanto, eu quero dizer, pouco a pouco, levei a água ao meu moinho, de ter emprego, porque era daí que eu vivia, ter a capacidade de evoluir no atletismo. Quando comecei a treinar de manhã, como não era muito habitual, os companheiros poucos existiam nenhuns. E tinha que ser eu a decidir por mim próprio. E como eu
queria progredir no atletismo, andava sempre a correr. Era a correr de manhã praticamente sozinho, era a correr para o almoço, era a correr para ir para o emprego, era a correr para ir treinar, era a correr para ir jantar, era a correr por causa dos meus filhos. É, uma correria total. Raramente ia ao cinema, raramente ia ver uma peça de teatro, ou uma revista. Eu em Portugal já era o melhor, e senti-me feliz por isso. Agora, comparado os atletas de outros países, éramos muito pobres mesmo. Esse já treinava muito, já treinava 5, 6 horas, e nós aqui continuávamos a ser uns amadores totais. O que quer dizer com isto? Das duas uma, ou me davam condições, ou eu tinha que regressar ao meu emprego de então, que era torneio mecânico, e voltar para Viseu. Ninguém acreditava, se a gente contasse as condições que ele tinha, os sapatos, todos gastos, todos encharcados, que ele treinava de manhã e à tarde, e ele quando queria treinar à tarde tinha que deixar secar os sapatos e tinha que fazer umas palmilhas de cartão, porque não tinha outra alternativa, não tinha outros sapatos para conseguir fazer os treinos bidiário. Ainda tive as malas feitas, ia a caminho de Santa Apolónia para voltar para Viseu. Só que alguém alertou, o meu amigo e conhecido Eduardo Simões, telefonou para o padrinho de casamento dele, que era o diretor do atletismo do Sporting de então, e diz: olha que o gajo vai fugir para Viseu, vai-se embora. Porquê? Porque eu sentia-me sem capacidade para ser eu a decidir as coisas que tinha que ser gerido pelo clube. Portanto, eu, além de ser um grande atleta, além de saber que era o melhor, era um inconformado completo. Era um inconformado. Eu queria mais, queria melhor, queria superar tudo e mais qualquer coisa. A partir daí, conversei e eles disseram que me ia resolver o problema. Para o meu bem e bem do atletismo e do Sporting, continuei. E isso foi com que eu cresci, comecei a ter tais condições e comecei a superar tudo e mais qualquer coisa. Bom, quando eu fui a Santa Praça, na Carregueira, surgiu um de gente que por acaso também fazia atletismo no Benfica. E a primeira coisa que ele chegou só para mim assim: vens para aqui e estás-me lixado para Angola. Epá, aquilo foi um choque tremendo. Chorei. Pela primeira vez, sim, chorei. Acho que não merecia aquilo. E fiz os 3 meses de tropa com isso no pensamento. Eu não fiz mal a ninguém, eu vou para Angola porque qual é que eu fiz? Era um sentimento de revolta. Pá, mas era obrigatório, não tinha mais nada a fazer. E aquilo ainda por cima, no mês de outubro, novembro e dezembro, era só chuva, fazer preparação física, às 8 da manhã, com aquela responsabilidade, com o pensamento de ir para Angola. Epá, é uma coisa, as pessoas não têm a noção daquilo que a gente sente. É um choque. E eu assim, então, eu com uma vida tão boa, vou-me pôr mal, porque ainda por cima para o norte da Angola, quando havia as guerras todas, problemas constantes, epá, eu não me sentia bem. E quando me mandavam correr, lá às costas, eu não corria, saía à porta e começava a andar a passo. Eu era fraquinho, pequenino, ninguém tinha conhecimento daquilo que eu era como atleta. Ninguém tinha, nem os sargentos, nem os correiais, ninguém. Curiosamente, mais tarde, eu fui selecionado no Portugal para ir correr a Espanha. O capitão João de Deus, o chefe
da área, chegou só pelo pelotão e disse: Carlos Alberto Sousa Lopes. E eu dei um passo em frente. Você tem aqui um pedido para ir representar Portugal a Espanha. Toda a gente ficou a olhar para mim. Eu que não perdi a preparação física nenhuma. Eu que não dava sinais nenhum de ser atleta. Eu que não tinha características para ser tropa. Aquilo foi surpreendente para toda a gente. E depois da recruta, vim para a Amadora, a Infantaria 1, na Amadora. E aí eu conheci outras pessoas, inclusive o Capitão Luís, o Tenente Luís. Começamos a ter uma amizade muito grande. Ele conhecia muito bem, porque ele é um homem que estava dentro da área de desporto, que era dirigente do Benfica. Ele sempre gostou de mim, não sei porquê, não me pergunto, que eu não sei. E ele assim, pá, estás mobilizado para Angola, mas eu vou tentar dar-te aqui um jeito. Mas só fez só isso, não me disse mais nada. A determinada altura, ele disse: olha, tenho aqui um tipo que gosta, quer ir para Angola, fala com ele, que ele vai na tua vez. E este é garantido que nunca mais é mobilizar para coisa nenhuma. Epá, deixou-me uma alma nova. Eu era outro homem, era o homem mais feliz do mundo, porque sabia que ia continuar a fazer aquilo que gostava, que era atletismo. A tropa a mim beneficiou, porque como eu tirei a especialidade e ficava do quartel na Amadora, decidiu que aquilo não era o local certo para eu continuar a fazer atletismo. Então mandou-me para o quartel-mestre general, para estar mais perto do treino e ter uma maior liberdade para poder tirar partido, para poder treinar. Eu tive a liberdade de poder treinar 2 ou 3 vezes por semana da parte da manhã. A diferença é que eu comecei a melhorar em todos os resultados. Comecei a progredir imenso. Comecei a ter a noção e a capacidade de poder competir com os melhores lá fora. A vinda para a tropa ajudou-me muito como homem, como pessoa e como atleta. Porquê? Porque deu-me a liberdade de fazer e sentir que eu era capaz de fazer mais e melhor. No país, sopravam ventos de mudança, mas a revolução chegaria também ao atletismo pelas mãos de Muniz Pereira. O professor Muniz Pereira fez o plano de alta competição, digamos assim, que era efetivamente condições sociais para os atletas, não podiam estar 8 horas a trabalhar por dia e depois irem treinar à noite. Nós tínhamos uma ditadura no país em que o desporto não tinha nenhuma relevância do ponto de vista social e, portanto, é com aquilo que foi o primeiro grande resultado no plano individual no pós-25 de Abril, o Carlos Lopes é campeão do mundo em 76, em fevereiro de 76, julgo eu, se não me falha a memória, e depois, nesse mesmo ano, vai a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e ele juntamente com o Armando Marques. E isto teve um impacto social e político muito grande. O que é que acontece? A seguir ao Campeonato do Mundo, julgo que é a seguir ao Campeonato do Mundo, o professor Muniz Pereira, à data, exerce uma influência muito grande junto do poder político para criar condições especiais de preparação para os atletas. Nós vinhamos de um período em que o desporto não tinha nenhuma relevância do ponto de vista social e, portanto, conseguir que os atletas, que era o grande argumento do professor Muniz Pereira, tivessem as mesmas condições que outros atletas noutros países tinham, que era poder treinar, por exemplo, 2 vezes por dia e por isso poderem ser dispensados dos seus empregos em vez de treinarem de manhã e depois irem trabalhar e depois cansados irem voltar a treinar, ou muitas vezes não tinham sequer a possibilidade de treinar 2 vezes, e portanto ele conquista essa atenção, diria, do poder político, precisamente porque acaba por ter em fevereiro um grande resultado do Carlos Lopes. O Carlos Lopes
vive num período, ou é um grande atleta no plano internacional, no plano mundial, no plano planetário, num período em que internamente no nosso país, no plano doméstico, não havia condições especiais para os atletas, não havia bolsas, esta conciliação entre o trabalho e o treino era uma coisa muito difícil, instalações desportivas, não há as instalações que há hoje, não havia o reconhecimento sequer social, quer dizer, ver o Carlos Lopes a treinar na rua, as pessoas muitas vezes nem compreendiam, esta malta anda aqui a treinar, a correr, mas para quê? Portanto, o contexto social é um contexto adverso, e é nesse contexto adverso que o Carlos Lopes consegue afirmar e fazer essa chamada de atenção para o poder político, que é fundamental para depois fazer esta transição para os tempos de hoje, que existe um programa olímpico em que nós temos condições especiais de preparação para os melhores, de apetrechamento, locais de treino, estágios no estrangeiro, estágios cá, bolsas olímpicas, condições acrescidas nos próprios clubes em que o próprio programa olímpico financia. Ora, isto à data não existia. Para entender o Carlos, é preciso entrar dentro da mente dele. E o Carlos, por si só, já é uma pessoa extremamente forte. Fisicamente, pode parecer-se que, pronto, não tem aquela estrutura de corpada, de homem, essa coisa toda, mas mentalmente é extremamente forte. E tem uma coisa que é muito raro acontecer num atleta, principalmente na altura que era a capacidade que ele tinha de ver nos outros que tipo de comportamento é que eles iam ter. Ele não se adaptava àquilo que eram os outros, mas tentava era superar os outros. Isto é, ele mentalizava-se para conseguir ir mais à frente. Mas o conseguir ir mais à frente implicava que ele não se colocasse apenas e só numa única área. Daí eu ter sido muitíssimo bom no cross, ter sido muitíssimo bom na pista, ter sido muitíssimo bom em quem ninguém acreditava que ele eventualmente pudesse lá ir à maratona, e depois uma que era a frieza, não era bem a frieza, pá. Era o ele concentrar-se de tal maneira que os outros, ao o verem assim, ficavam como que um ligeiro receio, pá. O que é que lhe vai na cabeça? Há coisas que só nós sentimos, só o atleta que sente. E às vezes não quer acreditar que está a se aproximar coisas graves. Eu sofri muito, mas para dentro nunca dei a conhecer a ninguém aquilo que me ia na alma, mas era feliz, mesmo assim era feliz. Já no Campeonato do Mundo de 76, eu sentia os meus joelhinhos que sofriam, que eu a treinar tinha alguma dificuldade, mas fui persistindo, insistindo, teimosamente acreditar que ia passar, só que isso não é verdade. E fui campeão do mundo. E fui assistindo, continuando a assistir até aos Jogos de Montreal. Foram momentos muito complicados, muito difíceis. Porque cada treino que eu fazia era um sofrimento constante. Sofrimento. Sabe o que quer dizer de sofrimento? Nós não conseguimos ser livres de nós próprios, porque as dores eram de tal forma. Não havia nada, não havia forma nenhuma de curar. A única forma de curar era a operação. Só que eu pedi aos médicos
tem cura, ninguém me dava garantias. Epá, este sentimento, um sentimento de fracasso. E eu, como não gosto de fracasso, desisti da operação. Neste processo meu dos tendões daqueles, foi um processo que não fui feliz com isso, não fui feliz. E que surgiu a ideia de ir ao mestre Covés, porque o João Rocha era muito amigo, e ele perguntou-me se eu queria ir ao mestre Covés, assim, o senhor presidente, depois de tanta experiência com médicos, não me custa nada ouvi-lo e sentir o que é que ele tem para me dizer. Fomos à casa dele, ficava na rua Almeida Brandão. Depois de chegar à minha vez, eu perguntei ao mestre: acha que isto tem cura? Tem, demora muito tempo. É o tempo que o senhor quiser. Foi há quase 10 anos, mas valeu a pena. Foi nova luz que me nasceu, foi Deus que me caiu do céu aos pés, é que me curou, e estou muito grato, toda a gente grato àquele homem. O meu pai veio para Portugal numa altura em que só havia 2 japoneses em Portugal, era o embaixador e o meu pai. O meu pai veio trabalhar para a embaixada portuguesa como adido cultural do governo japonês. E nessa altura, que foi o pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, os japoneses fizeram uma operação de charme pelo mundo inteiro e espalharam os japoneses pelo mundo inteiro para, de alguma forma, mostrar o lado mais positivo do povo japonês. E uma das formas que eles tiveram foi promover a cultura japonesa. E o judo fazia parte dessa cultura. O meu pai tinha um curso de medicina japonesa, medicina oriental japonesa, que envolvia a chamada acupuntura. Há 2 tipos de acupuntura: a acupuntura chinesa, a acupuntura japonesa. O meu pai na vertente japonesa, e a acupuntura japonesa associava também a eletroterapia, junto com a introdução de agulhas e de magnéticos que usavam, no fundo, o fluxo de meridianos que nós temos no corpo para conseguir tratar as mais diversas doenças. Isso foi um percurso, e era uma novidade que não tínhamos em Portugal, porque além disso o meu pai tinha também a vertente que nós chamamos hoje da osteopatia, ou seja, o meu pai tinha a capacidade de um osso que estivesse fora do sítio, ele conseguir reduzir o osso ao seu sítio correto e, portanto, que a partir daí recuperar os tecidos que tinham sido afetados. O Carlos Lopes tinha e era acompanhado pelos médicos que havia na altura, no Centro de Medicina e via Federação de Atletismo. O Carlos Lopes ficou um pouco desesperado nessa altura e tentou recorrer às mais diversas possibilidades que haviam na altura. E alguém lhe falou no meu pai, no mestre Kobayashi, que tratava pessoas. O meu pai avaliou, e o meu pai, no seu português adaptado ao japonês, disse: bom, muito difícil, mas possível. E o Carlos Lopes ficou muito entusiasmado e disse: bom, vamos ver, vamos fazer uns tratamentos sem compromisso, no fundo, durante cerca de 2 semanas, e depois vamos ver. Carlos Lopes sujeitou-se aos tratamentos que eram necessários fazer, e no fim desses tratamentos o meu pai diz-lhe: precisamos de, penso que não vou errado, que 3 meses. O Carlos Lopes ficou muito entusiasmado, mas acreditou muito, sentiu uma confiança imensa naquilo que o meu pai lhe estava a dizer, acreditou e iniciou os tratamentos mais a fundo, com todas as técnicas que o meu pai tinha. O meu pai utilizava a parte da magnetoterapia, a parte da acupuntura, a parte da mobilidade e a mobilização, e o que é facto, com as suas mãos mágicas ele consegue. O que é facto, depois a história já começa a ser subejamente conhecida. O que é facto é que o Carlos Lopes, passado esses 3 meses, estava a correr, pouco e pouco foi melhorando, cada vez mais,
e passado 2 anos e meio estava na maratona de Los Angeles e a triunfar da forma que todos nós assistimos em direto às 4 da manhã ou 5 da manhã, a uma vitória espetacular, reconhecida mundialmente com um tempo que foi recorde durante muitos e muitos anos e que marcou a história da maratona mundial. Eu fui sempre uma pessoa convicta e nunca me incomodou muito aquilo e as ideias e aquilo que diziam sobre a minha capacidade ou não capacidade. Mas eu estava atento àquilo que me diziam, da forma como me diziam e da forma como sentiam o meu desaparecer a fazer desporto. Aquilo que eles diziam, para mim, valia zero. Valia zero porquê? Primeiro, porque eu era convicto. Depois, o descrédito que queriam impor não me magoava. Antes, pelo contrário, dava-me força e energias para que amanhã eu, com o jornalinho debaixo do braço, ou as palavras que sentia, eu pudesse transmitir a eles com o meu prazer, com a minha alegria e com o meu saber, com o meu crédito e, acima de tudo, com a minha crença, é dizer, vocês não percebem nada disto. Eu sou diferente, sou muito mais do que vocês imaginam e não morro quando vocês querem. Hei de morrer, sim, já há de chegar o tempo. Até aí, meus amigos, eu acreditava que tinha muito a dar ao Atlético Português. A minha medalha de ouro tinha que passar pela maratona. Foi a rainha dos jogos. E fui fazendo alguns contactos. Um deles foi o Salazar, uma prova na Suíça, em que lhe pedi uma opinião, e ele muito simpaticamente, Carlos, se queres fazer uma grande experiência, a melhor prova para isso será de Nova Iorque. Que me ficou na memória para o resto de todas as outras maratonas. Primeiro, o aquecimento foi uma lástima. Eu estava convencido que aquilo era cheio devagarinho, com uma calma tremenda, nada mais de errado. Depois, o vento, portanto, o mau aquecimento deu um mau resultado. Primeiro, porque não estava preparado para fazer um ritmo logo elevado. Mais tarde, como disse, paguei, porque quando se atravessou uma senhora e eu estava a 5, 6 metros dos 2 primeiros, eu vinha logo atrás, tive um azar tremendo. Atravessou uma senhora em que criei uma contratura e não pude prosseguir. Tive medo. E foi aqui que eu comecei a perceber. Não estás preparado para gerir a forma como tu queres e, acima de tudo, tens que saber criar as condições para correr 3 minutos por quilómetro. Entretanto, teve uma chamada no mês de março, pediu-me para eu ir à maratona da rotação. Ora, isso não estava no meu pensamento, nunca, porque eu queria ir para a maratona de jogos liberto de pressões e não sentir a necessidade de fazer maratonas. Então eu disse, eu não estou a pensar em fazer maratona. Ele disse que não, rotundamente não estava interessado em fazer. Ele insistia, Carlos, ou vens ou isto acaba. E eu disse, meu amigo, eu só vou numa condição, ou pões aí todos os melhores africanos, ou então não vou. E eles chamam-me louco, tu és louco. E eu assim, deixa-me ser louco uma vez na vida, deixa-me ser isso. E ele pensou e disse,
está bem. Aguenta 2 a 3 dias, eu depois falo contigo. Passados 2 dias, assim, Carlos, eu tenho aqui os melhores atletas africanos, vais aceitar. Aceito, sim, senhor. A minha preocupação não era a vitória, como nunca foi. Era conhecer a reação de como os africanos corriam a maratona. Conhecia os 5.000, os 10.000, aquelas coisinhas todas, isso, dos cross, eu sabia isso tudo. Na maratona nunca sou, e então aprendi muito com aquele. Ao fim de 25 km, eu disse, sei tudo o que preciso desta gente. E eu olhei, pensei, e assim, estes gajos são loucos, eu não sou maluco, quero ser campeão olímpico, e vou ter que fazer aqui qualquer coisa. Comecei a imaginar, a correr e a pensar e a imaginar, e assim, pá, a única forma de resolver isto é daqui agora até aos 30 km, aguenta com isto tudo. Foi o que eu fiz. Comecei a correr que nem um louco, toda a gente atrás de mim, cheguei aos 30, parei. E quando parei, tudo a olhar para mim, mas este gajo veio aqui tão fresquinho, e para porquê? E eu assim, bem, tenho que arranjar aqui qualquer assunto para dizer que me sinto mal, por qualquer motivo. Agarrei-me a perna, e não sei o quê, a agir, não sei o quê, treta o teu. E o Hermano veio ao meu encontro, e quando me vê com esse livro, assim, tu és muito esperto. Eu, indo até ao fim, daquele ritmo louco, eu nunca chegaria tão fresco e tão capaz de gerir a maratona da forma como é gerir. E ser campeão olímpico parte deste sentido. Ser inteligente faz parte de ser medalha ou de ouro. Ali foi o princípio da vitória nos Jogos Olímpicos. E decidi fazer nesse dia, 15 km. Às 6 da porta 10 já, ao lado, eu tinha a firme convicção que era para ali que eu ia. Mas hesitei, ou ia para Monsanto, ou ia para a Quinta das Coisas. E andei ali à vontade 1 minuto, ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Mas a minha mente estava em Monsanto. Não, se decidimos que era para ali, é para ali que vais. Não resto ali em frente ao Estado da Luz, sinto-me para casa e sinto-me no ar. A primeira preocupação que eu tive foi pôr as mãos atrás da nuca. Fiquei com todo esfolado das mãos, mas aqui, da cabeça, não sofreu nada. Manteve-se intacto tudo. E quando me levantei, verifiquei se tinha alguma coisa partida. Não estava. E assim, está tudo tranquilo. Desde que não haja nada partido, está tudo resolvido. O condutor ia tentar fugir. As pessoas que vinham atrás perceberam-se, atravessaram e não deixaram. Bem, aqui foi um alarido tremendo. A minha mulher tinha ido trabalhar, correram as notícias, até que lhe deram a notícia. Ela ficou em pânico, não é natural, não é? Depois disto tudo, o próprio Lobato Faria levou-me ao Hospital de Santa Maria, depois ainda fui a um hospital particular. Entretanto, comecei a ser tratado no Sporting pelo Manuel Marques, grande massagista, os dedinhos de ouro. O vidro ficou estilhaçado. Eu levantei-me pelo veio e toda a gente ficou admirada com aquele embate, com aquela forma como aquilo aconteceu. Eu estar inteiro. A minha convicção era de tal ordem que eu disse à minha mulher, eu mesmo que o braço partido vou. E vou ganhar na mesma. O atleta tem que saber pensar por si e criar as condições, sei elas quais forem, desde a comida, desde o treino,
desde o trabalho diário, a preparação para a maratona dos jogos, eu escolhi um local que achava mais adequado. Tinha subidas e tinha descidas, e acima de tudo, aproveitava a hora em que ia aproveitar o máximo de calor quando acabasse o percurso. Até o alcatrão derretia. Fazia da Malveira à Coatada, que era muito a Coatada, que era uma população que ficava muito próximo da Praia Santa Cruz. Os últimos 10 quilómetros era quase tudo plano, tal e qual como em Los Angeles, e fazia uma coisa que era quase impensável na altura: correr os últimos 10 quilómetros em 29 minutos. E isso foi tudo pensado, foi tudo imaginado por mim, desde a assistência do líquido, desde os quilómetros de 55 quilómetros. Lá estava a minha mulher e o meu cunhado a dar o líquido que eu ia ter nos jogos, e nada aconteceu por acaso. Nos jogos foi tudo perfeito, porque foi trabalhado e treinado para o efeito. Muitas das vezes fazia-me confusão onde é que o Carlos ia buscar aquelas ideias, aqueles pormenores, mas ele não, ele preparou tudo ao pormenor, tudo. Los Angeles não foi um caso de transcendência, foi um caso trabalhado para naquele dia tudo correr na perfeição. Eu, com a minha experiência, com a minha visão, com o meu sentido prático de ser atleta de alto rendimento, não podia viver estes momentos. Então, com antecedência, avisei a Federação, o Comitê Olímpico, o meu treinador, a dizer: eu não vou para a aldeia. Tinha a possibilidade de ficar num hotel a 30 quilómetros do sítio da aldeia olímpica, com melhores condições de treino, junto mesmo ao mar, em que tinha o espaço todo e manobra para fazer o treino que mais me agradasse no momento. O sentimento de não estar a viver as euforias de uns e as tristezas de outros na aldeia olímpica, deu uma liberdade de estar completamente alheio àquilo que se passava e ter o sentimento e focado na minha essência, que era ser campeão olímpico. Logo, ainda por cima, tinha comigo a minha mulher, que era de facto um suporte extraordinário, e que vivíamos num mundo à parte. Eu tive a felicidade de ter uma marca comigo em que oferecia todas as condições aos melhores atletas do mundo. Desde o Carlos Luís, eu, muitos outros, Salazar. Tive a felicidade, com alguns dias de antecedência, ir ao escritório deles, em que tinham lá o diretor-geral, as pessoas que realmente percebem do que é o material desportivo para determinados atletas, e olharam para mim, olharam para o meu sapato e disseram: tu não vais utilizar este sapato para a maratona, tu vais levar os sapatos que a gente vai fazer. Deram um papelinho no chão, mediram-me o pé todo, marcaram tudo, na véspera da prova vens aqui para levar os sapatos. Acho que foi um pressentimento grande, quando eles me deram a saber, eu vi o símbolo da Nike em dourado e assim, já ganhei. Epá, aquilo era o símbolo da vitória. Eles acreditaram 100% em mim. Eles acreditaram mesmo. Ser atleta de alto rendimento, às vezes é muito inconveniente. Para mim era um sentimento de liberdade, e fazer isso para mim é aquilo que eu mais gostava de fazer. E portanto, nada me tirava o sono, nada. E portanto, era um dia como qualquer outro, de trabalho, de sacrifícios, de labuta. Para mim a competição era um prazer. É uma alegria que eu tinha. Eu era competitivo, tinha energia. Não eram os adversários que impunham as leis, nem as regras. As regras era eu que sabia impor a mim mesmo. Eu sabia o que é que queria e para onde é que queria ir.
e sentia e tinha sentimento de liberdade de o fazer. Porquê? Porque nesta prova eu era o melhor em 5.000 e 10.000. Era os melhores atletas do mundo. E isso era uma liberdade extraordinária que ninguém me retirava. Logo, eu tinha o sentimento de eu sou o melhor. E quem tem que impor a regra sou eu. E trabalhei para impor esta regra. Eu trabalhei com a consciência de que quando chegasse aos 37 km eu decidia. E tinha que saber decidir com consciência, com tranquilidade, e se fosse à frente, tinha que acalmar os ânimos, ser consciente, levar para adiante aquilo que eu sempre pensei, ser campeão olímpico. Valeu a pena todo o sacrifício de correr por Monsanto, por Alvalade, caminhos em terra batida, dunas, alcatrão, subidas, descidas, às vezes um buraco traiçoeiro. O sacrifício de milhares de tardes e noites, em que, em vez de ir para a praia ou ao cinema, fui correr para casa esta fase do treino e tantas vezes do trabalho. Carlos Lopes isola-se do primeiro lugar. Acreditamos todos na grande categoria do grande campeão que é Carlos Lopes. A vantagem é cada vez melhor para Carlos Lopes. Carlos Lopes, bem isolado. A caminho da primeira medalha de ouro para Portugal. Carlos Lopes, quase do Estádio Olímpico. A medalha de ouro é para Portugal. Parado do tartan por-me a viver, sozinho, sentimento que só pertence a quem os vive. Só eu sabia o que tinha sido decidido para chegar até ali. Winner of the gold medal, representing Portugal, Olympic champion Carlos Lopes. E agora, campeão olímpico da maratona, Carlos Lopes. E Carlos Lopes sobe no lugar mais alto do pódio, recebe a medalha e eu começo a vislumbrar algo que era inédito, completamente inédito para Portugal. Começo a vislumbrar que vai tocar o hino português e a bandeira vai subir ao sítio mais alto do Estado. Fazia-se noite, estávamos na costa oeste dos Estados Unidos, em Los Angeles, o sol caía, lusco-fusco, o céu tinha umas imagens rosáceas que coroavam os mastros onde iam subir as bandeiras e de repente ouve-se os acordes do hino português e a bandeira começa a içar. E esse momento foi o momento mais extraordinário, mais fantástico, inesquecível da minha vida. É o momento mais importante que eu vivi no desporto e esse momento pagou-me todos os trabalhos que tive até 84 e os que tive até 2017. Foi o momento solene que compensou todo o trabalho que eu e dezenas de outras pessoas trabalharam para a glória do Carlos Lopes, para a glória do atletismo, para a glória de Portugal. E então essa noite foi inesquecível, com certeza absoluta, porque a gente começou a ver a prova, era calma e tal. Há uma determinada altura que ele arranca e o pai, ele faz o sinal e o pai percebeu aquele sinal e logo é agora que ele vai arrancar e curiosamente, de verdade, ele arrancou, foi para fora, foi uma festa até o fim, foi uma loucura completa, onde estava a família dele e alguns dirigentes também dos Estados Beduínos e a partir daí começou a festa a sério por aí fora da Roma. Eu quando ele arrancou tive a sorte até de dizer, olha, se ele ganhar vou cortar imediatamente a barba. E ganhou, e até foi um irmão dele que me cortou imediatamente, fiquei logo sem barba.
E é essa a história. E depois viemos para a cidade. Acordámos a cidade completa. Era constantemente mais carros a juntar-se a nós, mais dava quase tudo na rua. Nessa noite foi uma noite fantástica. Fantástica para Vilmoinhos, fantástica para a nossa cidade de Viseu e para todo o país, porque pela primeira vez um atleta ganhou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. A minha chegada a Lisboa foi um momento que realmente marcam parte da minha história. Também senti que fiz algo de importante para para este povo. E ter os José Pereira na minha festa foi um marco e um sentimento extraordinário, dentro da minha terra. Depois de todas as festas, depois de todas as romarias, depois de ser tão solicitado, voltar à terra, depois de eu sair daqui com a lágrima no conto do olho, as lágrimas mantiveram-se vivas, mas por outro sentimento, o sentimento de alegria, de prazer, o prazer que eu dei, o sentimento de voltar à terra como o melhor desportista da história de Portugal. Aquilo prolongou-se até quase à noite e surgiu o engenheiro Fernando Luís Alberto, um empresário que é grande empresário, continua a ser um grande empresário de sucesso desta zona, da zona de Viseu, com o seu Mercedes, descapotável, com toda a população, quase toda a população de Vilminha, a dar a volta à cidade de Alcísio, não sei o quê. São momentos únicos da vida. Bem, em 1984 eu ainda era um jovem relativamente inexperiente jornalista da bola, estava no meu 3º ano, tínhamos estreado em 81 e eu fui destacado pelo chefe de redação, o Vítor Santos, para ir com o Sr. Nuno, o Nuno Ferrari, uma das lendas do fotojornalismo desportivo, até Viseu, até aos arredores de Viseu, Vilmoinhos, e era um clima de festa gigantesca quando o Carlos Lopes chegou a Vilmoinhos, essencialmente para visitar os seus, os pais, os irmãos que por lá estavam, mas obviamente foi engolido pela multidão. Também é interessante rever essa reportagem, porque também na altura já havia grandes aproveitamentos políticos, todas as forças políticas estavam presentes e com discursos e a tentar tirar proveito da grande vitória de Carlos Lopes. Há ali tiradas de facto geniais, como um senhor que diz que Carlos Lopes tem que ser o nome de uma avenida, e há outro senhor que grita imediatamente: uma avenida não, tem que ser uma rotunda, porque uma rotunda obviamente que é muito mais importante que uma avenida, e tem várias tiradas desse género muito engraçadas, mas dá a ideia de facto da importância que a vitória de Carlos Lopes teve para aquela comunidade, uma comunidade pequena, mas a querer mostrar que de facto os que saem daquela comunidade tão pequena conseguiam ter vitórias tão grandes. Eu nasci para ser desportista. E o meu exemplo pode atrair jovens a praticar desporto, porque o desporto, além de ajudar à saúde, é também um exemplo de vida. Pode ser exemplo de vida. O desporto vai para além, ultrapassa fronteiras. Ultrapassei fronteiras. Conhece muito, conhece pessoas extraordinárias. O desporto não pode ser uma guerra. O desporto é paixão, é amor a uma causa, é o sentimento de liberdade, é o sentimento de querer fazer algo de importante. E a nossa mente
é muito mais capaz de desporto. Caro Carlos Lopes, desculpa tratar-te por tu. Acredita que não é por falta de respeito, muito pelo contrário. É mais por uma ideia de pertença, por um sentido talvez desajustado de proximidade. Afinal, és um dos maiores portugueses da história do desporto. Como tu, talvez Eusébio e Cristiano Ronaldo, talvez Rosa Mota, pouco mais. Escrevo-te este postal para te dizer que não te esqueço. E como eu, milhares de portugueses, talvez até milhões que não se esquecem o que fizeste e o que és. Sabes bem que uma coisa e a outra não estão necessariamente ligadas. O que fizeste é esmagador. Campeão olímpico da maratona, campeão mundial e europeu, dezenas de medalhas e tantos elogios ao que foste na pista, na estrada, no corta-mato. O país parava para te ver correr, para gritar por ti, e sabíamos que não falhavas nos momentos decisivos. O teu espírito era inquebrantável, eras duro de roer, o mais completo atleta da história do atletismo até ao momento em que decidiste que terminava. Foste o último dos europeus a fazer frente à ascensão dos grandes atletas africanos nas provas de resistência. Ias para as maratonas e ganhavas a quenianos, etíopes e marroquinos. O recorde mundial da maratona foi teu durante vários anos. Mas se aquilo que fizeste é importante, o que sempre foste é o ainda mais, porque és uma parte do que somos enquanto país. Vieste do povo e nunca te tentaste pôr em bicos de pés. Nunca maltrataste ninguém por sentires que o peso das medalhas te o permitiria. Nunca deixaste de ser humilde, de comer nas tascas, de substituir os teus amigos de sempre por novos amigos. As vitórias não te afastaram das raízes. Simplesmente tentaste fazer o melhor possível, tendo a memória dos que amaste, de onde vieste, do sofrimento que te fez mais forte. É para tudo isso que o teu nome se confunde com uma parte do país que somos. Um país de gente boa, de gente que ia desquebrar que torcer, de gente capaz de comer o pão que o diabo amassou, sem perder a capacidade de acreditar no futuro, de fazer o melhor possível, de ser o melhor possível. Mas tu foste enorme no outro tempo, um tempo de dificuldades, um tempo até de conformismo porque não ganhávamos nada. Tu foste o nosso primeiro campeão olímpico, corriste com os melhores do mundo e ganhaste. E enquanto os melhores do mundo treinavam em altitude e tinham todas as condições, tu corrias na segunda circular e até foste atropelado uns dias antes da glória olímpica. Foste o primeiro, Carlos. Quando os portugueses eram apenas os que faziam bem o trabalho que mais ninguém desejava fazer, levaste-nos a acreditar que podíamos ser e fazer como os melhores do mundo. Ofereceste-nos a matéria que se faz o orgulho. Obrigado por isso, Carlos Lopes. Estamos aqui. O país não te esquecerá.